Sejam muito bem-vindos ao podcast O Mania de Cirurgia, o podcast do cirurgiano geral. Hoje, mais uma vez aqui, finalmente nós estamos nós três. Dr. Diego Adão resolveu aparecer para fazer um podcast com a gente. Ele sentiu nossa falta, ele percebeu que as férias não podem durar 3 meses. Então hoje ele está aqui para a gente gravar mais um episódio, junto com o Dr. Adriano Flug, comigo, e a gente vai fazer um baita episódio para vocês. Fala aí, Diegão, Flugão. Sei que vocês estavam morrendo de saudade e eu voltei, né? Não se livraram de mim, falaram mal, mas não se livraram. Estou de volta, muito feliz de estar aqui com os senhores. Muito bom. E aí, Flugão? Animado? Fantástico. Vamos embora. Precisamos terminar uma dívida que nós temos aí sobre o assunto de hoje. Hoje o Flugão tá animado, então o episódio vai ser animal. Quem tem história para contar para os nossos maníacos? Quem tem uma coisa legal da semana para contar? Flug sempre tem história. Sempre tem. Flugão. É mesmo, cara? Não. Sabe uma coisa que eu vi esses dias? Eu tava lendo, eu gosto muito sobre história e guerra mundial e tal. Eu tava lendo um documentário sobre a Guerra Fria e, para resumir a história, quando a Rússia estava se desintegrando, principalmente a Alemanha Oriental, o presidente caiu, né, porque já estava em convulsão social, assumiu um outro lá, um tapa-buraco. Só que aí ele tinha que dar uma notícia para a nova Alemanha, para todo mundo, quais são as medidas que ele ia fazer para reformular o país. Só que ele não tinha um porta-voz. No regime comunista não tinha nenhuma coisa de falar para ninguém. Então ele pegou um Robinho lá, que era acho que era um agente de defesa, que nunca fez nada. Falou, ó, vai lá e fala alguma coisa para a imprensa. A imprensa toda juntou, né, aquela expectativa, o Ocidente, o Oriente, que ia ser, que mudança ia ser essas. Todo mundo ao vivo, cara, o mundo inteiro escutando. 40 minutos de enrolação, tipo aqueles congressos chatos que você fica lá dormindo. Aí, nos últimos 2 minutos, cara, sinceramente, tá gravado, ele fala, preciso mandar uma notícia para vocês. Então, agora as fronteiras da Alemanha vão estar abertas. Cara, um silêncio. Ninguém fala nada. Aí, será que ele falou certo, né? Aí, cara, um jornalista lá no fundo pergunta, mas então o muro de Berlim não vai ter mais? Aí ele ficou nervoso, acho que ele falou errado, cara, né? Eu não tava preparado, ele... não vai ter mais. Mas aí o outro jornalista, mas quando vai ser isso? Aí ele, Dringend, né, que é agora, imediatamente, né? Cara, ele leu errado, ele leu uma prospecção de um projeto de abertura, só que ele leu como se tivesse aberto, foi erro mesmo, cara. Cara, aí as pessoas começaram a sair na rua, começaram a entrar na fronteira, a polícia não tava sabendo o que fazer, aí todo mundo saindo, não, mas aqui o porta-voz falou, e falou mesmo, né? Cara, foi o maior erro que cometeram, e o muro de Berlim caiu assim, cara, pro erro. Aí eu fiquei pensando, né? Quando alguém faz uma burrada, a gente não quer voltar atrás, né? Porque ele percebeu o que ele fez. Só que ele era tão orgulhoso que ele foi, né? Na verdade, foi bom pra humanidade, mas é muito interessante o comportamento humano, né? Certeza que era R1 da Alemanha Oriental. Eu pensei nisso, um R1. Cara, Flugão, isso aí é um viés, não é? Que viés que é esse aí? Será que a gente já falou em algum episódio aí? Foi um viés que ele não quer admitir que ele errou, né? E ele sustenta até o fim, né? Precisa ver se errou de verdade. Essa história não, ele errou, cara. Ele errou porque você vê a expressão. Cara? Você vê a expressão do rosto dele de medo do que ele tinha falado. Ele não tinha percebido o que ele tinha falado, cara. Maravilhoso. Caramba, cara, mania de história hoje, hein? Filosofia, história, tem tudo aqui nesse podcast. Eu vou aproveitar a ideia do muro e vou contar uma piada filosófica. Nossa senhora. Vejam, piadas filosóficas não é pra rir no final, tá? Ela é tipo, ela tem uma moral, né? Uma historinha filosófica, né? Alguma coisa me diz que não vai ser muito difícil não rir ao final dessa piada. Eu não sei se eu já contei, não me é estranho, mas eu vou contar de novo. Se eu já contei, eu vou contar de novo. Beleza. Dizem que teve um cara que morre, né? E aí, logo depois que ele morre, ele acorda. E a hora que ele vê que ele tá morto, ele vê que ele tá em cima de um muro. Falando em muro, ele tá em cima de um muro. Aí ele olha, tá assim, estranho, pô, se toca que ele morreu. Aí ele escuta um barulho, tipo uma marcha, chamando o nome dele, né? Tipo, Flug, vem, Flug, vem. Ele olha pro lado direito assim, e ele vê o céu, paraíso. Cara, todo o exército dos anjos, as marchas, placa, vem Flug, sua hora chegou, pode pular. O pessoal chamando ele, dando presente, aquela coisa maravilhosa, né?
Aí ele olha, ele olha pro outro lado. Quando ele olha pro outro lado, cara, nada, ninguém. E num cantinho, numa cadeira de praia, fumando um cigarro e tomando um Negroni, o diabo, de perna cruzada, meio de costas pra ele, assim, sabe? Se olhar muito pra cara dele. Aí ele acha aquele estranho, né? Ele fala, mas desse lado aqui, essa baita festa, mas do outro lado, nem aí, deixa eu tirar isso aqui a limpo, né? Aí ele se ajeita assim no muro, vira pro lado do diabo, né? Fala, ei! O diabo não dá muita bola. Ei, você mesmo, Satanás! Aí o diabo olha por cima do ombro assim, né? Tipo, fala, o que você quer? Mas aqui atrás, Deus, os anjos, Jesus, fazendo uma baita festa, clamando meu nome, implorando por mim, e você aí, nem aí? Por que isso? Aí o diabo, né, dá aquela tragada, ele fala, meu amigo, o muro já é meu. Olha. Não é pra rir, é filosófica. Moral da história. O muro, a dúvida, a incerteza, já pertence ao inferno. Caramba, hein? Toma essa, Flug. Profundo, hein? Gostei. Mais uma história engraçada. Estava no São João em Recife e gerou uma briga que eu até postei no meu Instagram. Como que vocês chamam aquele doce de festa junina, que é um monte de bolinha, maciazinha, num caldinho doce? Flug. Eu vi que você pôs no Instagram. Isso aí é... Cara, chamei a vida inteira aquilo de canjica. Não é canjica. Ah, munguzá, não sabia. Cara, tava pensando em sagu. Ah, bolinha maior, branca, aquela bolinha branca. Tá. E quando eu falei que aquilo era canjica, tomei um esporro, porque canjica é o que a gente chama de curau. É, o curau que eu conheço. Eu conheço como curau, isso que eu queria lembrar o nome. Você chama canjica de curau? Não, o que você postou lá pra mim era um curau. Não, como você chama aquele doce de milho que parece um pudim duro de milho? Curau. Com canela em cima, mas que eu também chamo de curau. Aquilo ali é canjica. Ah, nossa. Quem que trocou o nome? A gente. Meu Deus do céu. E aí teve uma discussão e eu descobri que eu estive errado a minha vida inteira. Que canjica é munguzá e que curau é canjica. Tá bom pra você? Muito bom. Perguntar pros mineiros que seguem a gente se é isso mesmo. Não, Aproveita, né? O Instagram se dividiu, porque como eu tenho mais paulistano, né? Paulista, gente do sul aqui, chamam que nem eu chamo. Mas não deu, né? O negócio foi produzido lá, né? Foi inventado lá, não tem como negociar, né? Eu perdi, na hora eu aceitei que não era mesmo. Não tem como, cara, já era. Já era. Muito bom, senhores. Vamos então dar sequência aqui no episódio e parar com essa mania de papo furado, que já deu 8 minutos de gravação de papo furado. A gente tem direito a 15 minutos. A gente tem direito a 15 minutos. Ah, 15? Beleza. Ó, eu vou ler uma mensagem de um maníaco, tá bom? Isso. Ó, mensagem de maníaco, na sequência a mensagem do nosso patrocinador, e aí a gente mergulha de cabeça para executar esse episódio. Fechou. Rafael Assi Benvenuti. Fala, galera! Muito interessante o episódio. Falando sobre o episódio de vascular, dicas e truques. Ele tá chegando agora lá, ó. Ou seja, quando ele ouvir esse episódio, deve ser tipo 2030. Mas eu vou falar pra ele. Ele manda assim, ó. Ele fala que é R3 de cirurgia geral, do Hospital Adventista de Manaus. Então, Rafael, você vai estar ouvindo esse episódio, você já é staff, tá? E admiro esse podcast que reúne várias gerações da cirurgia geral em busca do mesmo objetivo, a melhor assistência. Esse episódio ajudou na seleção de tópicos de uma aula de princípios em cirurgia vascular, o que o cirurgião geral deve saber, que ele deveria estar montando essa aula aqui em relação ao episódio 49, acho que é o da Grace, não é? É isso que eu ia falar, acho que foi da Grace. É o da Grace. Aí ele fala aqui, ó, favor mandar um abraço de azul de metileno para o meu preceptor, cirurgião vascular, Dr. Renato Amaral, e toda a galera do Hospital Adventista de Manaus, toda a galera sem cirúrgico. Então, Flugão, para o professor dele, professor Renato Amaral, e a galera sem cirúrgico, mande um salve de azul de metileno. Ele põe assim, ou de heparina. O chefe dele também aceita. Um abraço de heparina. Doutor Renato Amaral e todo o pessoal do Adventista, aliás, para queridos de Manaus, né, mora no nosso coração. Um grande abraço de azul de metileno. Muito legal. Muito bom. Isso aí. Só tinha essa? Só tinha essa. Vocês leram todas? Eu não vi em episódio anterior. Vocês leram todas. Obrigado por deixar sem mensagens para ler. Mas eu li a do episódio anterior.
Ah, mas eu sempre distribuo, né? Pra ter uns 2, 3 por semana. Eu sei que você queimou todas de uma vez. Mas não tem problema, não tem problema. Mandem mais mensagens pra eu não ficar sem mensagem semana que vem, tá? Senão eu vou ter que inventar a mensagem aqui. Vai ficar feio. Isso que você leu foi no Instagram? Não, foi podcast. Ah, no podcast mesmo. Beleza. Alguém tinha pedido uma bênção pra passar na residência. Acho que o Flug deu, não deu? Você deu a bênção, não deu, Flug? Então tá bom. Muito bom. Então agora vamos lançar. Flugão, você que tem o controle aí, lança a mensagem do nosso patrocinador. Muito bom, senhores. Essa foi a mensagem do nosso patrocinador. Já lemos mensagem de maníaco, já fizemos tudo o que tinha que fazer. Eu e Diego Adão com a nossa canequinha hoje, canequinha CDB. Só o Flugão que não quis trazer. Ah, ficou mudo! Um milagre, porque o senhor mudo é um poeta. Eu tô mudo faz tempo? Agora não, agora voltou. Agora não. Infelizmente não, você ficou mudo alguns segundos só. Ué, o que será que aconteceu? Não percebi. Sei lá. Mas ficou bom. O Flugão me boicotou. Continue assim. Quer voltar de novo? Não, ficou ótimo. Toca o episódio. Não vou editar. Eles estão pedindo pra eu editar, não editarei. Vai pro ar assim. O Flugão me boicotou. E Isso ó, vai virar contra você. um detalhe específico aqui, ó, a nossa toquinha também da CDB. E tem toqueta da CDB também. Muito bom. Senhores, é isso aí. Hoje é dia de discutir então, colecistostomia mais uma vez, para a gente voltar naquela discussão que a gente estava tendo, que a gente teve alguns episódios atrás, né? E a gente agora vai retomar essa discussão, porque a gente ficou devendo, né? Foi um episódio que eu e o Flug fizemos, e a gente ficou devendo para o pessoal uma sequência, porque era um episódio longo. Então, para recapitular, quem está pousando agora nesse podcast, a gente discutiu no episódio anterior, que o Diegão tá pegando pra gente o número pra eu avisar aí. Não era isso, mas eu vou pegar, pode deixar. Colecistostomia. A gente falou sobre indicações e técnicas. Hoje a gente vai falar sobre colecistostomia e o que a gente faz depois, depois que a gente punciona a vesícula do paciente, extrai a bile, etc., como que a gente conduz esse paciente. Então eu vou recapitular rapidamente para o pessoal lembrar o que a gente fez no primeiro episódio. A gente falou sobre as principais indicações, a gente relembrou que não existem estudos bons, prospectivos randomizados sobre esse tema, exceto o famoso Chocolate Trial. O Chocolate Trial é um dos estudos... Olha lá, o Diegão tá mostrando aqui, ó. Qual que é? 134? 134, episódio triste. Triste porque eu não estava, mas é 134. Boa, isso aí. Então, só para o pessoal relembrar, o que a gente fez, o que a gente discutiu nesse episódio 1? A gente falou sobre indicações de colecistostomia e técnica. Indicações, só para relembrar, não há estudos clínicos randomizados muito bons assim sobre esse tema, exceto o famoso Chocolate Trial, que é um estudo de fato prospectivo randomizado e que tinha 2 braços, colecistectomia versus colecistostomia, e mostrou que naquele grupo de pacientes escolhidos, colecistectomia era melhor. E a nossa crítica para esse trial é justamente a seleção de pacientes acabou ficando com pacientes de baixo risco, que não é o intuito da colecistostomia. Se você quiser saber mais sobre esse estudo, a gente sempre lembra todo mundo, a gente tem o nosso curso de cirurgia baseada em evidências. Você pode correr lá no nosso Instagram, na bio, no site. Você vai encontrar mais na descrição do episódio também, como o Diegão acabou de lembrar. E você vai encontrar como adquirir o curso para você aprender sobre não só esse estudo, mas vários outros estudos game changers da cirurgia geral.
e aprender metodologia científica e leitura crítica de evidências de uma forma muito diferente do que você está acostumado. Mas voltando ao nosso episódio, além das indicações, a gente falou sobre técnica, como que a gente faz, geralmente é guiada por ultrassom, é possível fazer por outros métodos de imagem, dá para fazer por endoscopia, né, por ecoendoscopia, e a gente então discutiu um pouquinho indicações e técnicas, e a gente parou na metade para poder falar sobre o que fazer com os pacientes, uma vez que esses pacientes são submetidos à colecistostomia, que é o episódio de hoje. E aí, Flugão, você quer complementar alguma coisa? Posso dar um recado ao vivo aqui acabou de chegar aqui no meu WhatsApp, nesse momento. Vou precisar editar depois? Vai ser alguma coisa? Não. Não, você falou que não pode editar, agora segura aí. Então vai, então vai! O professor Raul Cutati acabou de me confirmar aqui e vai participar do nosso podcast em agosto. A coisa boa! Bom demais. Bom demais. Muito bom. Ótimo. Então, pessoal aí já se prepare, né? Vamos então mergulhar nesse tema. Para variar, né? Só um pouquinho. Papaizão vai conduzir a moderação desse episódio com o Dr. Diego Adão e o Dr. Adriano Flug, né? Flugão, conta aí para nós. Hoje a gente vai falar então sobre a condução desses pacientes. Como é que você... Eu acho que uma coisa que é legal para a gente falar é o seguinte. Uma vez que você faz a drenagem, existe muita discussão na literatura sobre o que fazer com esses pacientes. Quanto tempo de antibiótico, quanto tempo deixa o dreno, como é que você monitoriza os pacientes para ver se a sua drenagem está dando certo ou não está, né? Então, conta um pouquinho aí como é que você vê essas primeiros dias, primeiras horas de procedimento, como é que você faz para conduzir esses pacientes? Perfeito. Eu vou tentar deixar a resposta curta, porque tem bastante coisa para comentar. A drenagem vem numa condição desfavorável, tem que melhorar isso. Então, a sua resposta vai ser condições fisiológicas, né? Tanto hemodinâmicas, pressão, pulso, temperatura, né? Quantidade de droga vasoativa que você está usando, clearance renal, parâmetros respiratórios, enfim, essas disfunções orgânicas que caracterizam o próprio TOC 3. Isso é o objetivo da colestomia, reverter essa condição que pode ser algo pontual ou pode ser algo mais do paciente que piorou agudamente. Aí depois isso vai ser importante para saber se a gente vai ter que operar ou não esse paciente. Esse parâmetro tem que melhorar. O que precisa ficar muito claro é que o dreno não costuma ser tão liso assim. Ele migra, ele pode sair. E essa condição que eventualmente melhorou pode voltar a piorar e eventualmente pode estar deslocado. Ou seja, fica a mensagem que não só os parâmetros fisiológicos, laboratoriais devem ser seguidos. É claro que não vai melhorar do dia para a noite. Espera-se umas 24, 48 horas para ter uma melhora, porque é a curva inflamatória. Mas você tem que ficar sempre de olho se esse dreno está alocado ou não. Você pode monitorizar pelo débito do dreno, né? Imagina, um dia está saindo bile, outro dia está saindo um líquido seroso, compatível com uma CIT, provavelmente migrou, você vai ter que revar esse dreno, né? Ou parou de sair débito muito abruptamente, é outro parâmetro que você vai ter que rever, talvez por ultrassom, ou mesmo até por um exame contrastado. E esse contrastado, depois, eu elaboro a resposta, que também vai ser importante para saber quando tirar esse dreno. Muito bom. E você, Diegão, alguma coisa para acrescentar aí? Eu vou fazer um comentário mais de fisiopatogenia para justificar o racional, tá? Quando a gente tem uma vesícula doente, no caso a colestite aguda, a doença está na bile, se a gente fosse escolher um lugar, né? É claro que o cálculo tem papel, a mucosa inflama, a parede inflama, mas vamos imaginar que essa vesícula não necrosou, não perfurou, a doença está na bile. Então a bactéria está proliferando na bile, o processo inflamatório está na bile. Quando a gente vai tratar esse paciente, a gente tem duas opções, né? Tratar a doença infecciosa e ou, podendo ou não junto, fazer profilaxia secundária. Então a colecistectomia, ela trata a bile e faz profilaxia secundária. Eu resolvo dois problemas com uma só. O dreno, ele trata o quê? O abscesso, entre aspas, né? A bile doente. Então, a semelhança de qualquer outra doença em que eu tenho uma cavidade fechada com pus, a hora que eu coloco antibiótico e um dreno, esse paciente melhorando, eu posso tirar o antibiótico e tirar o dreno. Tá resolvido o problema. A colecistite aguda foi resolvida. Como o Flug falou, 24 horas o paciente está melhor.
Tá bem melhor mesmo. A não ser que a vesícula necrosou, né? Mas não vamos entrar nesse cenário. Vamos imaginar uma colestite sem complicação de parede. Então esse paciente ele resolve com a drenagem com antibiótico. Qual que é o problema? Quando a gente tira o dreno, eu estou retornando esse paciente para uma situação inicial de uma loja com bile, ou pelo menos com líquido seroso, ou com muco, alguma coisa, factível de se reinfectar. Então não é incomum nós vermos isso acontecendo. Você drena, o paciente melhora muito, e aí esse paciente de repente começa a piorar. Duas possibilidades. Ou o antibiótico não cobre aquela bactéria, ou o dreno saiu, como o Flugão falou. Porque a tendência é ele melhorar. Só que o dreno está dentro da vesícula, passando pela parede. A parede é um ponto fixo. A vesícula é um ponto móvel. Sobe e desce com a ventilação. Se o dreno não tiver com um certo jogo, numa inspiração profunda, o dreno tá preso na pele, né? A gente amarrou ele na pele, né? Tá com um ponto. O fígado sobe, vai tracionando, o dreno desenrola. E aí ele sai da vesícula. Eu acho que são dois cenários que o pessoal tem que ficar muito atento. Drenou, deu antibiótico, é para melhorar. Não melhorou, 3 possibilidades. Perfurou ou necrosou a parede, é uma gangrena, ou seja, a doença não era só a bile, era tudo. O dreno saiu, ou a vesícula, a bactéria, perdão, não morre com aquele antibiótico. Uma bactéria multi-R, sei lá. Então, pelo que você comentou e o Flug, estão pensando assim, o que a gente tem que monitorizar nesses pacientes, né? Basicamente o que a gente tem que fazer, então, se a gente tivesse que definir, pelo que eu entendi, as primeiras horas, vamos dizer assim, primeiras eu quero dizer, né, 12, 24, 36, 48 horas, talvez o que a gente tenha que ver então é, número 1, melhora clínica, número 2, melhora laboratorial. A gente está imaginando que vai ter algum, né, os parâmetros infecciosos laboratoriais vão diminuir. Então, se eu faço a drenagem desse paciente, nas primeiras aí 24, 48 horas, eu preciso ver que ele melhorou. Se ele não melhorou, alguma coisa está acontecendo, né? E aí, como você falou, tem 3 possibilidades. Então, para resumir, a gente vê essa melhora clínica, então ele para de ter febre, melhora a taquicardia, melhora da dor, etc. Ele deve ter uma melhora... Oi. O dreno clareia. Geralmente clareia. O dreno fica mais claro, sim. Aquela bile que ou é pus ou é uma bile muito escura, né? Uma bile velha, vai dando lugar a um líquido seroso, mais claro ou bilioso, verdinho, sim, né? Aquele verde amarelado, né? Bem de produção de bile normal, sim, mesmo, sim, né? E aí a gente vai ver também uma redução de leuco, às vezes até redução de PCR, isso nas primeiras horas. Caso isso não aconteça, tem 3 opções. Ou a vesícula tá ruim, necrosou ou perfurou, ou a bactéria não tá morrendo por conta do antibiótico, ou por fim a gente está tendo algum problema com o dreno não está funcionando, né? Exato. E isso acontece em torno de 10% das vezes. O dreno sai do lugar em torno de 10% das vezes, que é a principal complicação da colicistostomia. Uma coisa que eu acho que é importante lembrar é que, mesmo que o antibiótico não está pegando a bactéria, o paciente tende a melhorar quando aquele foco fechado é drenado, né? Porque na hora que você drena esse foco, você está diminuindo a pressão dessa cavidade que estava fechada, infectada. E isso por si só já traz uma melhora para o paciente. Mas é sempre bom observar isso, porque se ele não melhora nas 24, 48 horas, com certeza alguma coisa está acontecendo de errado, porque era para melhorar mesmo de fato, né? Talvez a única coisa que não melhore, que o pessoal tem que ficar atento, é o PCR. Porque o PCR ele demora 24 a 48 horas para cair. Então, às vezes, ele até sobe do dia 1 para o dia 2 da drenagem. Não é incomum. Depois ele cai. Mas todo o restante melhora. Isso é bom lembrar. Procedimentos, em geral, aumentam o PCR, né? Às vezes ele já está com PCR alto, fica mais alto ainda. E o pessoal fica preocupado. Puxa, será que piorou? Será que a vesícula está necrosada? Era para o PCR ter caído? Mas isso é bom lembrar, porque ele demora um pouquinho para cair mesmo, né? Sim. Muito bom. Boa. E aí, essa é a divisão, né? Então, primeiros dias, vamos dizer assim, 1, 2 dias, a gente precisa ver isso. Agora eu tenho dois... Né? Fase aguda. Fase aguda da drenagem, né? Aí eu tenho 2 cenários. O primeiro é o cenário que o paciente melhorou, o segundo é o que ele não melhorou. O que vocês fazem se o paciente não melhorou da punção? Como é que vocês investigam o que está acontecendo para saber se o problema é a bile, a bactéria da bile, se o problema é a
necrose ou perfuração da parede, se o problema é o dreno. Como é que vocês fazem para investigar isso aí? Bom, aí eu espero que a cultura já esteja rolando para saber se a sua bactéria está sendo coberta. Esse é o primeiro ponto. O segundo é você confirmar, em termos de imagem, se o seu dreno está no local. Essa é a primeira premissa. Seja através de ultrassom, seja através de um exame contrastado, por exemplo, o que você tiver mais acostumado a fazer. Mas se você confirmar, quer dizer, você não tem uma bactéria ainda isolada, e o seu dreno está bem locado, você tem certeza que ele está de algum método radiológico, né? Aí a coisa começa a complicar, mas acho que vai discutir isso mais para frente, né? E você, Eu Diegão? vou só complementar o que o Flugão falou. A cultura tá rolando da punção, né? Então, puncionou a vesícula, coletou material, foi para a cultura. Fundamental, quem fizer essa punção, conhecer as dinâmicas do hospital para que esta cultura não fique num frasco, numa seringa ou num potinho de urina, parado do lado do paciente, esperando ele voltar para a enfermaria, para que aí a enfermagem pegue esse potinho e encaminhe para o laboratório. Em alguns minutos, a temperatura do líquido, que estava 38, 39, 40, cai para a temperatura ambiente. E em alguns minutos, a glicose, as proteínas daquele meio, que estavam numa condição de proliferação bacteriana, caem para valores muito baixos. E aí a sua bactéria, que é a que você quer, né, que estava causando o problema, morre, e no lugar vão crescer bactérias de colonização, bactérias oportunistas que estão ali só esperando para voltar a crescer. E aí vem aquelas drenagens ou negativas, né? Não cresce nada, o líquido ficou estéril, ou um strepto epidermidis, um germe de pele ali, alguma coisa bem nada a ver. Você não pega aquela Klebsiella, aquele strepto multi-R, você não pega, né? Porque é uma bactéria muito especial, ela precisa daquelas condições para crescer. Então a Sim. dica é, coletou, pergunta como é que funciona seu laboratório. A gente na escola coloca no frasco de hemocultura. Então a gente vai pro leito com o frasco de hemocultura e joga lá dentro. Tem lugar que pede no potinho, cada lugar funciona de um jeito. Descubra lá e é imediatamente pro laboratório, para inocular na hora. Segundo o comentário do Flugão, ele tá avaliando esse paciente como que ele evolui, para ver se o dreno saiu ou não. Ele comentou de fazer ultrassom, tudo. Concordo, só queria relembrar que não dá para confiar no débito do dreno para dizer se o dreno continua lá ou não. A maioria dos pacientes tem o cístico ocluído. Então, na primeira punção, vem pus, vem uma bile escura, depois ela dá uma diminuída de débito e clareia, e muitos pacientes param de debitar. Para totalmente. Você até lava algumas vezes para ver se está entupido ou não vem nada. Esse geralmente é o caso. Tudo bloqueado, infundíbulo ocluído, não vem mais bile. Se continuar vindo bile, sucesso, tá lá dentro e o cístico tá patente, tá pérvio. O problema é que às vezes o dreno saiu e também não vem bile. Então você tem dois cenários que não debita nada, né? Aquele cenário que não debita porque a vesícula já está murcha, mas o dreno tá lá dentro. E aquele cenário que não debita porque o dreno tá ou no parênquima hepático ou entre o fígado e o diafragma ali, né? Geralmente ele enrola ali quando ele sai. Então, aí você precisa de um ultrassom, e se você não conseguir ver com o ultrassom, a tomografia acho que é um ótimo exame para dizer se o dreno saiu ou não. Beleza. Mas vamos supor que o paciente não melhorou, o dreno está lá dentro e está saindo débito. O que eu faço? E a causa você acha que é a bactéria ou é a vesícula que não foi bem drenada? Você acha que o problema é a vesícula? Porque se for Não a sei. bactéria, vale a pena tentar escalonar antibiótico, né? Ir pro Merivan, com Tazocin. É que eu tô pensando assim numa situação que ainda não tem cultura, né? Eu não sei o que tá acontecendo Não ali. tem. Não tá melhorando. E o dreno tá lá. Ah, vai ter que operar, né? Claro, tô dizendo que eu considerei que não são outros focos, né? Pelo amor de Sim. Deus, eu tenho Não, certeza que é aquele pensando foco. que é a vesícula. É. E geralmente aí o problema não tá na bilha, já tá na parede, né? Você já tem microabscessos perivesiculares, você já tem uma necrose muito importante da mucosa que você ainda não vê nos exames de imagem. Aí não tem mais o que fazer, aí é complicação mesmo, né? Vai ter que operar de qualquer forma. E um outro cenário, que é mais raro, e esse aí é difícil, não tem como saber, é o paciente que ficou séptico, drenou, e ele descompensa de um outro sistema, uma outra comorbidade dele, e não melhora da nova disfunção orgânica. Então era um renal crônico, que faz uma sepse, drena, ele melhora da infecção, mas ele abre um quadro de disfunção renal, mais grave, fica dialítico.
Um cardiopata que fica agora hipotenso por causa de uma ICC. Um DPOC que vai pro tubo e não sai do tubo. Então, ele não melhorou clinicamente de uma forma global. Ele melhorou da infecção, mas ele abriu uma nova disfunção. Então, isso é muito difícil de diferenciar. Né? Você tem que ter um intensivista muito bom, você tem que estar muito seguro. Porque você comprar que isso é um outro sistema descompensado e não operar esse paciente, mesmo com piora, é difícil, né? Acaba que ele vai para a mesa de qualquer forma, né? Sim, sim. Beleza, muito bom, hein? Eu ia fazer um comentário adicional só. Tem alguns casos que o pessoal coloca um segundo dreno. Às vezes eles acham que é o dreno que não tá dando muito certo. Mesmo que você lave, faça alguma coisa, né? E eu já vi esse tipo de coisa de, às vezes, passar um outro dreno e esse segundo dreno funcionar. Por algum motivo o primeiro não tava, entupiu alguma coisa e não começou a drenar direito, sei lá. Mas não é. Mas o problema é quando você não consegue resolver de jeito nenhum e a única saída é você operar, e você vai ter que correr esse risco, né? Mas o pessoal só confirma mesmo que é a vesícula, né? Porque pode ter necrosado, pode ter perfurado alça na punção, pode ter feito um abscesso hepático, pode ser uma colangite associada porque tem compressão da via biliar. Cara, pode ser tanta coisa. Pode ser um É. derrame pleural ipsilateral que complicou. Para você indicar a cirurgia, você tem que estar muito seguro. Olha, é a vesícula, a drenagem não está sendo suficiente, a parede está necrosando, está fazendo microabscesso na parede, eu vou operar. Porque tem muitas outras coisas que fazem o paciente não melhorar, né? Uma última pergunta antes de a gente passar para o segundo tópico. Vocês fazem algum exame de imagem para ver se a vesícula está necrosada ou não? Tipo, tomografia ou ultrassom com Doppler, sei lá, ressonância, alguma coisa? Eu uso a tomo mesmo. Ela fica bem espessada, geralmente começa a aparecer gás na parede às vezes, delamina mais ainda, a mucosa some, né? Aquele realce fininho da mucosa, né? Aquele branquinho desaparece, você fala, necrosou essa vesícula aí. O laboratório piora muito, o líquido do dreno volta a escurecer pela necrose hemorrágica, meio que dá para perceber, né? O problema é que isso é mais tardio, você não consegue perceber assim que necrose, então você come bola uns 2, 3 dias, né? Então eu Sim. acho que piorou, você tem que estar muito predisposto a operar, não sei se o Flug também indica meio precoce, assim, eu tendo a indicar precoce quando não melhora. Os casos que eu operei, inclusive um recentemente nessa falha, foi por necrose de parede e a vesícula abriu. E nesse caso, o bloqueio era tão intenso que foi a colestectomia curupira, né? Foi só drenar e cair fora. Bem rapidinho a cirurgia. Flug. Flug, que inferno que é uma colestectomia curupira, Flug. Você já entra com os pés pra fora, né? Você já entra querendo ir embora, né? Que nem o curupira, né? Protocolo Curupira, Diegão, você não Protocolo lembra? curupira. O Flug tem protocolo. Ele faz primeiro o protocolo Frozen, depois da punção, e aí na sequência piorou, ele faz o Curupira. Explica o que é o protocolo Frozen pro pessoal, Flug. O protocolo Frozen é let it be, né? Você não deixa lá, não faz Let it muita go, coisa. Não let pera, it go. let it go. Let it Let go. it- let it Hoje é be. dia dos Beatles, por isso que eu tô isso na cabeça. Sabe que hoje é dia internacional dos Beatles. Muito bom, cara, muito bom. Protocolo Isso Beatle, aí, let it be. muito bom. É. Beleza, e agora vamos para outro espectro, né? Você drenou a vesícula e o paciente melhorou. Aí você tem que pensar o que você vai fazer, né? Quais opções que a gente tem? Eu quero dizer, melhorou o seguinte, né? Drenei, passou 24 horas, 24, 48 horas, o paciente teve uma melhora de parâmetros inflamatórios, melhora clínica, etc. A gente está considerando que a drenagem foi um sucesso, independente se foi percutânea, se foi endoscópica, né? Se foi de qualquer jeito. Mas é que o mais comum é percutânea. Mas aí o que a gente faz? Como é que a gente coordena os próximos passos dos pacientes aí? O que vocês fazem algum exame de controle? Faz algum, por exemplo, tomografia de controle ou ultrassom de controle? Vocês fazem algum exame contrastado de rotina? Não faz? Opera de rotina todo mundo? Se opera, quando opera? Eu acho que é discutir um pouquinho isso aí. E também falar de quanto tempo de antibiótico, quanto tempo de dreno. Começar com o Flugão, vai, porque o Diegão tá falando demais esse episódio aqui. Apesar de não estar muito claro na literatura quando se deve retirar o dreno, uma vez que estabeleceu as condições mínimas hemodinâmicas, que você vê algum cenário fisiológico favorável para a retirada, eu ainda gosto de fazer a colangiografia pelo próprio dreno, né? Se ela contrasta aí
pelo ducto cístico, você já vê a patência, e aí você fica mais livre de tirar isso, né? Se não contrastar, você vai ter que avaliar melhor o caso. Se bem que, quando essa decisão fica muito a longo prazo, entende-se 2, 3 semanas do cenário, isso aí eu confesso que vai fazer pouca diferença. Eu acho que esse jogo de imagens seria algo mais precoce, logo depois da primeira semana. Beleza. E em relação a antibiótico, você faz algum protocolo específico, um tempo de antibiótico, alguma coisa? Não, tudo bem que tem esses novos trials mostrando, né, que as condições hemodinâmicas que valem mais a pena você seguir do que um tempo definido de antibiótico. Eu seguiria isso, né? É claro que esse cenário não é tão simples assim. Muito provavelmente já tem co-infector de alguma coisa. Qual que é a chance desse cara não estar com uma pneumonia associada a ventilador? Então, aí a sua conta vai ser muito mais complexa. O Diogo já levantou a bola disso daí, né? O intensivista vai ter muito trabalho, hein, para diferenciar separar o joio do trigo, né? Difícil. Uhum. Então você faz a colecistografia, né, pelo dreno, para ver se ele escoa pelo ducto cístico, mantém o antibiótico seguindo os trials, né, de controle de foco e vai avaliando conforme o caso, né? E você, É, Diego, algum comentário? Fala aí, Flugão. não, porque, só para resumir, muito provavelmente esse raciocínio nunca vai ser tão simples, porque nunca só vai ter a vesícula envolvida. Então, essa resposta, não, só considerando a vesícula, é meio que irreal, né? Utópico, né? Com certeza. Sim. Fora da vida real, né? Gente, Algum outro comentário aí, Diegão? a gente podia fazer aqui aquelas regras de debate, igual os últimos debates de político, sabe? Todo mundo tem uma cota de minutos. Se gastou nos primeiros comentários, azar seu. Você vai terminar o episódio sem abrir a boca. Ó, cara, eu tô com o Flug nessa porque eu vou dividir em 2 pacientes. Eu vou dividir aquele Tóquio 3 Anfit, que é um possum baixo, 25. É o limite inferior do Anfit. Cara, quase era fit. Você ficou em dúvida, vou drenar. Vou ser sério pra você, esse paciente se melhora, a gente opera na mesma internação. Era só uma ponte, sabe? O cara melhorou tão bem. Chegou uma lesão renal, uma cardiopatia leve. Aí você pôs o dreno, 48 horas o indivíduo tá ótimo. Fome, melhorou o parâmetro, create caiu um pouquinho. Acho que eu indiquei demais o dreno, sabe? Quando você ficou aquela sensação, putz, a gente Sei. opera. Então esse paciente a gente opera na mesma internação, com dreno mesmo ali, tira o dreno no intra-op. 48, você põe no próximo horário letivo e resolve, tá? Uhum. Agora, aquele outro paciente que de fato era ruim mesmo, né? Esse que o Flug falou, tá internado, tudo, esse aí não tem o que fazer, né? A gente vai deixar, pelo menos aqui na escola, a gente deixa o dreno mais tempo do que o habitual. Não usa aquele protocolo do Stoppit de 3 dias, 5 dias. Ele vai para 10 dias. Antibiótico, você tá falando. O antibiótico, E o dreno junto, né? Meio que quando sai, saem os dois juntos. Ah, tá bom. Dreno e antibiótico ficam por 10 dias, 14 dias. Vai para casa com dreno, tira no ambulatório. Tá? Esse paciente fica mais tempo, ele vai para casa com antibiótico. Meio que trata que nem um abscesso hepático, quase. Sabe? Dreno e antibiótico por mais tempo. Porque a gente imagina que tem microabscesso na vesícula ainda. Se você tirar o dreno, ele reinfecta muito precoce. Então esses pacientes a gente mantém com dreno. O que a gente não faz aqui? A gente não faz a colangiografia. A gente considera o débito. Se tiver vindo bile, a gente considera cístico patente. Se não tiver vindo bile, considera cístico ocluído. Mas a gente usa muito pouco isso para tomar conduta, porque a gente já tirou o dreno de pacientes com cístico ocluído. Mesmo sem ter patência, tira o dreno, vê o que acontece. A maioria reinfecta num período precoce, assim, 1 mês, 2 semanas, 3 semanas. Fala, Flugão. Esse paciente que você não tem a patência do cístico, não tem, a retirada aí é para depois de 1 mês, né, pelo menos. Ele foi para casa com o dreno, né? Ficou tomando antibiótico, voltou no ambulatório bem, comendo. O dreno já tá ficando sujo, sabe? Aquele líquido grumoso, só que não vem mais nada no dreno. Não tem horário letivo para ele. Na fila cirúrgica ele não consegue entrar. Eu não consigo urgenciar pelo PS. Vou deixar ele com o dreno em casa, tá? Tira o dreno. Muitos ficam bem, mas a maioria reinfecta e volta no pronto-socorro 2, 3 semanas depois com uma dorzinha leve. Aí opera, entendeu? Aí já opera, a gente deixa avisado, se voltar, opera. E aí já resolve nessa internação. Num cenário ideal, a gente teria time, né, pra tira o dreno, marca a cirurgia eletiva. A gente não tem esse time para conseguir fazer isso. Mas a sua ideia é sempre
operar com o dreno. Você não vislumbra tirar o dreno e operar. Se você, esse cara, eu vou operar, né? Você decidiu que ele tem uma condição fisiológica boa de operar. Eu deixo. Você deixa o dreno até operar. Deixo. Se eu tô vendo que eu vou operar logo assim, eu deixo o dreno lá e tiro no intraop. Eu tô dizendo aquele caso que foi pro ambulatório, tá melhor, só que eu não consigo, eu coloco na lista, só que vai para daqui 5 anos, porque ele vira um eletivo. E se eu urgencio, eu não consigo urgenciar, porque ele não tem como entrar pelo pronto-socorro. Então ele tem 2 opções, né? Ou ele opera quando complicar de novo, ou quando chamarem na fila. Geralmente ele complica de novo e aí ele volta. Só que ele não volta tão grave, ele volta no quadro inicial. Aí a gente indica a colecistite eletiva mesmo como se fosse uma colecistite aguda nova, iniciando o quadro. O problema é que às vezes ele continua sendo anfite. E aí você não tem muita janela para redrenar. Aí a cirurgia é uma catástrofe, né? Vira uma catástrofe. O ideal seria resolver logo, né? Mas a gente não consegue. Agora é por problema de sistema, de logística de sistema. Né? Sim. Em resumo, se eu pudesse, eu operaria em 4 semanas, 6 semanas. Casa, dreno, antibiótico, reinterna em 4, 6 semanas, melhorou do quadro infeccioso e tal, tira a vesícula com o dreno junto. Sim. Eu estou vislumbrando aqui 2 cenários, né? Então, um seria o paciente que você fez a drenagem da vesícula biliar na vigência da colecistite aguda, é um paciente que estava anfite naquele momento, então ele estava grave, séptico, Tóquio 3 grave. Você fez a drenagem, ele melhorou, ele não tem uma condição clínica basal, vamos dizer assim, ou uma comorbidade muito grave, e então que você consegue levar esse paciente para a cirurgia. A literatura, é isso que a literatura chama como colecistostomia de ponte, né? É quase uma estratégia de reanimação do paciente para ele melhorar do ponto de vista clínico e você fazer a cirurgia. E aí você faz a cirurgia, então, nesse período mais curto, né? Um pouquinho antes do que a literatura sugere para colecistostomia. Porque a maior parte da literatura está estudando os pacientes que são anfite e que você não considera como uma ponte necessariamente tão precoce. Então, os trabalhos falam que o ideal é você operar esses pacientes entre 4 e 8 semanas. Essa janela de 1 mês é o ideal, porque você tem menos complicação da cirurgia e também menos complicação da manutenção do dreno nesse paciente. Então essa seria a janela, a gente acaba fazendo um pouquinho mais precoce nos pacientes que são fit. E a gente tem um outro espectro de paciente, que é aquele paciente que que ele é unfit, não só porque ele está grave naquele momento, mas porque ele tem uma comorbidade muito grave, né? Então, por exemplo, uma estenose aórtica grave, que impede, que você praticamente não consegue fazer anestesia. Insuficiência cardíaca grave, alguma coisa que você não consegue resolver naquele momento, ele não fica bem para você operar, e aí sim esse paciente vai para o ambulatório e você acompanha esse paciente assim, pensando no dreno, no antibiótico, etc., mas não pensando numa cirurgia precoce, né? Como é que eu faço isso aí? Como é que eu vejo? Eu ia falar, como é que. E aí, nesse caso, foi para ambulatório, como que você faz? Então, aí eu faço o seguinte: eu gosto de fazer a colecistografia. Se o paciente ainda estiver internado, e geralmente eles estão, né? Raramente se drena uma vesícula, o paciente vai embora no 3º PO, né? Então, esse paciente fica geralmente 5 dias, 10 dias. O que a gente tem feito é fazer uma colecistografia mais ou menos no 5º dia. Porque o que a gente usa como parâmetro é isso que você falou, né? Então, eu quero ver se o ducto está patente. Se o ducto tiver patente, aí eu, em vez de tirar o dreno, eu fecho o dreno. Eu mantenho o dreno naquele local, mas eu fecho ele para ele ir para casa, com o dreno fechado. Eu faço isso porque a gente tem a tendência de deixar o dreno em torno de 3 a 6 semanas. Então, nesse período de 3 a 6 semanas, uma vez que funcionou, a gente mantém assim. O racional de manter o dreno de 3 a 6 semanas é porque você tenta garantir que haja uma fibrose em volta do dreno, para que quando você tire o dreno, existe uma chance um pouco menor de ter coliperitônio, né? É isso que a literatura fala, pelo menos. Então, existe essa janela de 3 a 6 semanas, a tendência é você deixar perto de 3 semanas para os pacientes, a grande maioria dos pacientes que não vão ter uma doença, por exemplo, imunossupressão, alguma coisa diferente, e os pacientes que são oncológicos ativos, tem alguma imunossupressão, toma corticoide, a gente joga isso para mais para frente, deixa em torno de 6 semanas para garantir que tem essa fibrose no dreno, né? Isso, de novo, uma coisa de discussão da literatura, mas não existe uma força da evidência tão forte para você seguir um ou outro, mas esse que é o racional mais ou menos, né? E desses de semanas longas aí, com antibiótico ou sem antibiótico, Guto?
Sem antibiótico. Geralmente a gente faz o antibiótico baseado no Stop-It. Ele vai para casa, se ele melhorou, ele vai para casa com o dreno sem antibiótico. E aí que é essa discussão. Então, se a colicistografia ficou boa, passou, né, tá patente o ducto cístico, a gente fecha o dreno e dá alta. Geralmente a gente fecha o dreno, espera 1 ou 2 dias e dá alta. Se não tá patente, a gente dá alta com o dreno aberto. Mas é o que você falou, na maioria das vezes não sai praticamente nada, a gente confirma que está dentro da vesícula, geralmente com ultrassom, e aí dá alta com o dreno aberto, mas a gente não faz antibiótico terapia prolongada para esses pacientes. A tendência é fazer dessa forma. E muitas vezes a gente tira o dreno no ambulatório. Deu 3 semanas, tira o dreno e acompanha o paciente. Não operou ainda, não fez nada, a gente acompanha os pacientes sem dreno. O que a gente tem visto é que quando faz a colicistografia e o ducto é patente, se tira o dreno não costuma dar nada. Ele pode até ter uma recidiva da colicistite, né? Isso acho que é menos possível e tal, mas não é uma coisa que a gente vê com tanta frequência. Agora, já aconteceu de a gente fazer a colicistografia, tá com o ducto fechado, né? Aí por algum motivo alguém fechou o dreno também, ele não melhora, ele não fica bem. No dia seguinte ele tá com dor de novo, tá incomodando. Sim. Então a gente acaba usando isso como parâmetro para tomar essas decisões, né? Muito bom. E a última coisa que eu queria comentar com vocês, porque o Flug já tá com aquela faces semblante flugianas de fim do episódio. Ele já tá Daqui a pouco ele começa a fazer assim, ó. Ele faz aquela assim, mãozinha dele que deu, ó, corta, faz acaba, assim, né? Ou ele manda no nosso grupo aqui, chega, tipo, 40 minutos, chega, 80 minutos. Vocês não sabem o que a gente passa com o Flug, cara. Vocês não têm ideia. Com essa carinha, o Fluguinho. Fluguinho, Eu queria perguntar para vocês o seguinte: vamos supor que agora vocês estão diante de um paciente que drenou a vesícula, deu certo. Ele é um anfite, desses anfites graves, que você não consegue reverter, é uma condição basal que não é reversível rapidamente, não está associado só ao quadro inflamatório. Então, de novo, estenose aórtica grave, alguma coisa assim. Você chega à conclusão que não tem como operar esse paciente de forma eletiva, não tem o que fazer, né? O que você faz com ele daí? Se ele é anfite para uma colicistectomia e só que você tá com ele no ambulatório, né? O que você faz? Vou Diegão, te contar você que ficou animado. Já fiz. Cara, a gente tem um protocolo aqui para esses casos. A gente faz uma peri em faixa. A anestesia vai lá, faz uma peridural. A anestesia é tipo uma faixa do abdômen, que é onde está a vesícula. E a gente opera com o local. Faz uma fundectomia só. Abre, tira o fundo, esvazia o conteúdo. Já fiz 2 casos assim. Eram 2 pacientes da GERE. Idosos, assim, sabe, longevos, 90 a mais. N comorbidades. Nesse cenário que você falou, um anfite irreversível. E com múltiplas crises. Interna, dor, antibiótico, melhora, dreno, vai para casa. Saca o dreno. Volta. Tal. E aí a gente montou isso daí. Então tem que ter um anestesista bom, né, de mão, né, porque, cara, é uma pele que bem faixa, o paciente fica acordado conversando. Problema, não tem bloqueio neuromuscular. Então você não tem campo. Não tem campo. Aí o que a gente usa para facilitar, a gente tem um Doyan, não sei se vocês têm, que ele tem uma fibra ótica que acende na ponta. Ele tem uma luz. Sei. Já viu? Cara, é isso que salva a vida ali. Então a gente faz a pele, dá uma anestesiada local também, abre, chega no dreno, né? Geralmente tá com dreno. Se não tiver, você marca com ultrassom. E aí afasta com afastador mesmo. Depois esse Doyan, achou o fundo da vesícula? Cara, tira uma tampa, circular mesmo. Faz uma subtotal tipo 3, né? Esvazia o conteúdo, drena e cai fora. Interessante. E você, Flugão, alguma ideia aí? Se for anfite e tiver sem sintomas, é protocolo Frozen. Já tive alguns pacientes no ambulatório, muito bem, obrigado. Let it go. Agora, se tiver sintomas, o que a gente tem mais experiência, talvez no INCOR, que os pacientes são muito mórbidos, que a anestesia é bem difícil, por circunstâncias cardiovasculares, com fragionização de 10, 15%, muito baixa mesmo. Alguns pacientes até transplantados, a gente põe o pneumo baixo, né? E o pessoal segura a bronca lá do outro lado, né? De preferência, a cirurgia tem que ser abreviada, obviamente, muito provavelmente nesse cenário indo para uma subtotal, em que você nem disseca o infundíbulo e a cirurgia acaba sendo bem pequena, a custa de uma drenagem, que fica aí por um bom tempo, né? Você sabe que é interessante, a literatura discute isso, né? O que você faz com esses pacientes? E eu vi já 2 coisas que eles fazem na literatura para esse tipo de situação. Não me vem com tratamento endoscópico, transcístico, com spyglass não, hein?
A primeira delas é isso mais ou menos o que o Diego falou, né? Sabia que Eles chamam isso de colecistolitotomia. Então ele abre a vesícula, tira os cálculos, acabou, sai fora. Mais ou menos isso, né? É que no caso do Diego ele faz uma fundectomia, fica uma subtotal. Que é o que a literatura fala, ou isso, ou fazer só a retirada dos cálculos mesmo e mantém o resto. E a outra opção é que é totalmente, assim, eu nunca vi fazer e pensando na nossa realidade brasileira é muito difícil encontrar, que é fazer uma colecistostomia ecoendoscópica com aquele stent de aposição. parece Então uma eles chaminé, né? isso, então eles fazem, eles conectam, né, fazem uma comunicação entre o duodeno e a vesícula ou entre o estômago e a vesícula usando esse stent. Ele acho que chama axis, alguma coisa assim, que ele faz você solta o stent e quando você abre ele aperta uma estrutura na outra, fazer que nem o Flug, né? Ele aperta uma estrutura na outra. E aí você consegue fazer isso. E aí o que eles falam na literatura é que essa colecistostomia endoscópica, ela tem um resultado a longo prazo muito bom, porque você mantém a patência ali, mantém a comunicação. Nesse procedimento você consegue às vezes extrair os cálculos que estão dentro da vesícula e o paciente fica com a vesícula, mas fica sem cálculo, mais ou menos com a estratégia que você comentou, né? É Talvez tipo você induz um mirise, você cria um mirise. isso. Aham. Só que não para via biliar. Você faz esse mirise aí para o duodeno ou para você induz uma, como que é o nome daquela síndrome? Um Bouveret. pré-Bouveret. Um Síndrome de pré-Bouveret. Bouveret. Só não deixa entupir, né? Só não deixa o É, cálculo. Tira o cálculo, né? exato. Você não pode deixar um cálculo muito grande ali. Mas eles falam que o resultado a longo prazo disso é bom. E também a outra opção é essa colecistolitotomia que você comentou. Porque, de novo, né, esses pacientes, cara, não tem muito o que fazer, né? Não é em todo lugar que você consegue, ou um anestesista que vai dar conta do estado hemodinâmico intraoperatório dele, ou um anestesista que vai conseguir fazer um bloqueio, precisa fazer uma coisa local tal. É difícil, né? Então tem alguns locais que acabam usando essa estratégia aí. Muito bom. Comentários finais aí, sem ser mudo, Diegão? Se você puder ativar seu microfone. Sim, tem Muito bom. novas vagas da CDB em agosto. Muito bom. Esse é o comentário. Então, você que quer participar da comunidade do Bisturi, onde você receberá atualizações diárias de tudo que sai na literatura relevante para o cirurgião geral. Vai ter um espaço para discutir casos que você tenha dúvida, onde você poderá compartilhar suas mágoas, angústias, raivas, tudo que você tem direito. Lá é uma comunidade de cirurgiões pronto para te atualizar e te ouvir e te dar respostas também. Além disso, aulas quinzenais com cirurgiões muito bacanas. Por exemplo, esse mês de julho agora tem o professor Orlando Torres, lá do Maranhão, tem o professor Rivera do México, um monte de gente bacana que já veio na comunidade. De vez em quando eu dou aula, Flugão da aula, Guto da aula. Bem bacana. Essas aulas ficam gravadas como se fosse uma CDB Flix. Então, se você entrar agora, você vai ter acesso a mais de 60 aulas gravadas, bem bacanas. E tudo isso daí para você poder aproveitar. Fora clube de benefícios, né? Desconto em alguns congressos, desconto no manuscrito para você assinar o Atlas Vídeo, desconto nos cursos do IRCAD. Temos vários parceiros. É para você que se formou ou que está na residência e que quer complementar a parte acadêmica, ficar bem atualizado e ter um monte de acesso a cirurgiões do Brasil inteiro. Comunidade do Bisturi em agosto. Só entrar no nosso link da bio, no Instagram. Lá tem quero ser membro, quero entrar na lista de espera, deixa seu nome lá que a gente vai te avisar em breve. Também tem um grupo de WhatsApp que em breve está sendo aberto para atualizações. Caramba, um podcast só de CDB, hein? 50 minutos falando da CDB. 2 minutos, nem isso, né? Tá chato. Flugão, quer fazer um comentário final aí para encerrar esse episódio? Claro, é impossível um cirurgião ser melhor que a CDB, impossível. Porque ninguém, por mais inteligente que seja, vai conseguir superar umas 250 cabeças pensando ao mesmo tempo, com muito conhecimento. Então, o time, essa comunidade sempre ganha. Você nunca mais vai estar sozinho, né? Imagine, você nunca mais sozinho na vida. Caramba, o final filosófico do Adriano Flug, misturado com um final de conhecimento e de merchan do Dr. Diego Adão. Sinceramente, esse grupo é muito bom e esses episódios, essas gravações de episódios de podcast são sensacionais, senhores. Mais uma vez eu agradeço a presença dos dois, na verdade, né?
porque eu sou o terceiro elemento. E agradeço você, maníaco, que está ouvindo a gente até agora, que ficou aqui aguentando filosofia, história, merchan e colecistostomia, parte 2. Muro Então de não Berlim. esqueça, se você só ouviu esse episódio, volta lá no 134 para ouvir o primeiro também, que ficou muito legal. E já se prepara. CDB em agosto. E é isso aí, Flugão e Diegão. Um grande adiós para os senhores.